Bom, boa noite a todos. É para mim uma imensa alegria que o Centro Dom Bosco lance esta segunda edição do Cosmogonia. Está realmente muito bonita, em capa dura, ela foi revisada, ela está um pouco ampliada, tem um apêndice ao final sobre o último motu próprio do Papa Francisco, porém basicamente é o mesmo texto, e calhou de ser exatamente quando a outra edição acabou. Eu estou com uns 10 livros em casa, né? A Providência sabe o que faz. Então, sou muito grato ao CDB por encampar essa ideia, né, e lançar o livro. Eu espero que ele chegue a mais pessoas agora. E a ideia aqui, porque ele tem 5 partes, é um livro que foi escrito entre 2008 e 2012, até o início de 2013, para o blog Contra Impugnantes. Eram artigos sobre temas diversos que iam sobre desde a política até a moral, desde a teoria do conhecimento até a teoria da arte, a psicologia. Então eram assuntos muito variados. E o próprio CDB, lá no início, porque eu com a minha preguiça metafísica, imaginando o trabalho que daria, eu relutava em reunir estes artigos num volume, até porque imaginava que, dada a sua variedade, a variedade temática, e considerando-se também que eram muitos textos, a seleção não era tão fácil, mas acabou que em algum momento eu resolvi reuni-los, fiz uma apresentação na qual procuro mostrar que o que nós vivemos hoje, e isso bem antes da pandemia, é a culminância de um processo de putrefação espiritual que acomete também o terreno da política, da moral, e atinge as pessoas em suas almas, portanto, também diz respeito à psicologia, diz respeito ao direito, já que sem uma teologia que sirva de abóboda, o direito natural simplesmente inexiste, e onde o direito natural inexiste, o que acontece é que as leis positivas descambam numa espécie de coisa autônoma. Então, há um autonomismo no plano do direito e acabamos nesses constitucionalismos malucos, como diz um grande tomista chileno, Cristóbal Orrego, ele diz que sem a lei natural, o direito ele é impossível em si. Só que a pós-modernidade liberal tentou forjar um direito à margem do direito natural e acabou dando aí no que nós vemos aí na nossa Suprema Corte e em outras cortes que não são a Suprema. Então, assim, o livro ele tem muitas coisas, ele fala de muitas coisas. Eu tentei dar uma ordem que contemplasse um período histórico que começa lá no final da Idade Média, no século XIV, e culmina no momento presente. Há aqui a ideia, em alguma nota de rodapé, de que, já que para o católico o sentido da história é caminhar para o momento que a Sagrada Escritura chama de grande apostasia, o qual, por sua vez, é prévio à manifestação do anticristo, o que pressupõe a seguinte consideração teológica: se a igreja estivesse sempre no seu esplendor, as escrituras não se cumpririam. Então, quem é católico entende por fé, e não porque leu Pitágoras, né, que o sentido da história é o fim dos tempos, é chegar ao fim dos tempos. Santo Agostinho, que é um dos grandes teólogos da história, ele nos diz que, sendo Deus econômico, até um termo que é muito conhecido de nós católicos, que é a economia da salvação, Deus não faz nada antieconômico, não teria sentido a história continuar depois que a última alma bem-aventurada, por presciência divina, Deus conhece os futuros contingentes, quando não houver mais ninguém na história a ser salvo, a história acaba. Não haveria sentido continuar. Ora, pensemos no momento atual em que Deus é o fora da lei, na forma da lei. Deus está expurgado das leis. É o laicismo de Estado, que com a Revolução Francesa viram uma espécie de deusa intocável,
e concebamos, pensemos assim, numa semana dos tempos presentes. Imaginemos se Deus resolvesse decretar que a humanidade atual, a partir de agora, não morreria. Eu penso que seria algo parecido com o inferno, né? Já que a humanidade desespiritualizou-se, em parte com a omissão das autoridades eclesiásticas. Nós estamos falando aqui, né, de uma doutrina sagrada, revelada pela própria segunda pessoa da Santíssima Trindade e, portanto, custodiada pela Igreja, né, por esta pessoa fundada, que é Cristo, e, portanto, a Igreja militante ela tem um papel na história. É óbvio que aqui são 5 partes, eu dividi o livro em 5 partes. A primeira eu dei o título de Controvérsias e Efemérides, na segunda falo dos tesouros da metafísica de Santo Tomás de Aquino, que é o ápice da filosofia. Na terceira parte falo de política, à luz da tradição da igreja e, sobretudo, do doutor comum da igreja, depois de moral e psicologia e, por fim, de teoria do conhecimento. E tento mostrar, em assuntos que são muito diversos, um sentido de unidade na decadência. Então, aqui, a certa altura, há uma nota de rodapé e é uma opinião. Isso assim, existem para o católico matérias opináveis. O que é uma matéria opinável? É aquela em relação à qual o magistério solene da igreja não se pronunciou e, portanto, há uma liberdade para teólogos e pensadores opinarem. Então, muitos escreveram, não só doutores da igreja, como teólogos e simples sacerdotes, escreveram, por exemplo, algo sobre o final dos tempos, o que eles julgavam ser o final dos tempos à luz de escritos muito anteriores. Então, há livros interessantíssimos ao longo da história da igreja. Um deles foi publicado em parte num livro que o CDB trouxe à luz aqui, que é O Fim dos Tempos, e é o título de uma obra do Joseph Pieper, O Fim dos Tempos, em que ele dá uma seguinte opinião, né, que é a mesma que Santo Tomás dá no comentário que ele faz a Tessalonicenses. O fim dos tempos será uma grande impostura política, né? Será um poder político absolutista universal que será, entre muitas aspas, consagrado pelo poder espiritual. Um poder espiritual que, por sua vez, estará em estado de defecção, digamos assim. Então, tudo que está escrito no livro, embora sejam até momentos aqui, artigos até que eu julgo engraçados, como o que se intitula O Boçal Engajado e a Máquina de Devorar Consciências, em que eu pinto um arquétipo contemporâneo, que é o boçal engajado, que é aquele cara esquerdinha, né? Ele frequenta, ele é fã da Flip, né? Ele, né, gosta de literatura alternativa. Não é que ele seja uma pessoa inculta. Não, ele é uma pessoa, é uma cavalgadura com um verniz, digamos assim, com um ademão de verniz. Então, há alguns momentos engraçados, mas o propósito do livro é mostrar uma desordem. E aqui na apresentação eu digo algo que é uma interpretação de uma coisa que Santo Tomás afirma em algumas de suas obras. Só a luz enxerga as trevas. As trevas não enxergam a si mesmas, né? Se uma pessoa está num lugar escuro, né, alguém acende uma lamparina, ainda que seja querosene, aparecem as sombras, né? Só a sombra onde há luz. As trevas são a ausência completa de luz. Mas diz-nos Santo Tomás que as trevas não são o contrário da luz, como a esquerda é o contrário da direita. As trevas são a privação da luz, o que é diferente. Então, as trevas são identificadas com o mal, e o mal é a carência do bem devido. Então, o livro fala de muitas coisas. Eu escolhi um tópico que me parece importante, já que hoje aqui é o evento do lançamento da segunda edição, mas assim, é um tópico atual, que é o tópico da beleza. Alguns artigos aqui falam sobre a beleza como uma realidade transcendental. O belo é um dos 7 transcendentais do ser, uma das 7 manifestações universais do ser, e a nossa alma foi feita para contemplar a beleza. Uma das
tarefas de Adão, segundo a Sagrada Escritura, a tradição e os doutores, era contemplar a maravilha do paraíso, né? Eu aqui, há pouco tempo, dei uma aula aqui, demos o nome de A Queda, né? E eu peguei um texto da Sagrada Escritura, na tradução do padre Mato Soares, em que ele nos lembra que Adão é posto no paraíso, ou seja, o paraíso foi feito antes dele. Deus fez o paraíso para que Adão nele habitasse, contemplasse a beleza da criação, desse nome às coisas. Porém, vale fazer uma advertência. Antes aqui não é uma anterioridade cronológica, né? Nem toda anterioridade é cronológica, é temporal. Para nós que estamos contingenciados pela matéria, o antes e o depois é cronometrável, né? O tempo, segundo Aristóteles, é a contagem do movimento segundo um antes e um depois. Só que em Deus, Deus está fora do tempo. Então, os seus decretos são um só, percebidos por nós de maneira variada, mas quando se diz que algo é anterior num decreto divino, é no plano da finalidade. Por exemplo, Nossa Senhora ela foi privada da mancha do pecado original, mas não para ser privada da mancha, e sim porque ela acolheria em seu próprio seio o Salvador. Então, embora fosse num só decreto, né, há uma anterioridade quanto à finalidade, né? Maria foi virgem para que ela foi privada da mancha do pecado original para que, ao receber a Deus, não tivesse as más inclinações que são decorrentes desse pecado original. Então, quando se diz aqui anterioridade em Deus, é bom sempre pontuar, né? Deus, o tempo não é a medida do ser divino. O tempo é a medida das coisas que começam, desenvolvem-se e terminam. As coisas compostas de matéria e forma. A eternidade, Deus é a própria eternidade. Então, Deus não pode nem ser medido pelo tempo, nem por aquilo que os teólogos chamam de evo, seria a eviternidade, que seria a sucessão que há para os entes não compostos, em cuja forma não há matéria, que seriam os anjos, né? Então, indo para o tema da beleza, isso parece a princípio nada ter a ver com a beleza, mas tem tudo a ver com a beleza. Em primeiro lugar, pelo fato de que as coisas podem ser ditas belas sob diversos aspectos. Existe aquela beleza que nos atinge fisicamente, que chega às nossas potências sensitivas, e nós a contemplamos e ela agrada à vista, né? Corrija a minha prosódia latina é lá da favela da Rocinha, né? Né? Diz Santo Tomás aqui: pulcra dicitur que vista placent. A beleza disse que agrada à vista. Mas ela não é só isso. Mas nós temos, quando estamos diante de algo belo, fisicamente belo, é aprazível, é agradável. Da mesma maneira que quando estamos de algo objetivamente feio, e aqui podemos nos referir ao número de ouro grego, né? A beleza ela é autoevidente. Quando uma pessoa muito bonita adentra um lugar, é natural que os olhares se voltem para ela. E quando algo repugna a essa nossa tendência a perceber a beleza, nós temos um esgar, né? É como uma espécie de nojo metafísico, né? O sujeito tem a orelha no nariz, o nariz no pescoço, né? Há déficits físicos, por exemplo, se eu não tivesse um braço, quanto à integridade, eu teria um déficit de beleza. Então, a beleza pode ser dita sob vários aspectos, e quanto mais pegada ao plano material ela está, mais ela atinge o que é material em nós, ou seja, os sentidos. E aqui vale pegar de empréstimo uma analogia que faz Platão. Platão foi um gênio, é um dos grandes gênios da história da humanidade. Não só a sua República, como outros diálogos importantíssimos, trazem luzes até hoje. Há erros na teoria do conhecimento de Platão, que já foram consignados por grandes filósofos, mas os acertos são impressionantes. Por exemplo, quando ele fala da música, a música, né, a arte das musas, né, é a mais universal das artes. Né? Um acorde
musical, ele atinge pessoas que falam quaisquer línguas, né? Ao passo que uma beleza de um texto literário só vai ser percebida por aquele que entende a língua em que ele está escrito. Então a música ela tem um caráter de universalidade, é a mais universal das artes, e Platão faz uma tripartição, ele faz uma analogia entre aquilo que ele chama, ele diz que no homem há o plano sensível, há o plano da imaginação, que seria o das emoções, e o plano inteligível, né? Seria o espírito. E a música, ela tem 3 elementos essenciais. Ritmo, quem aqui é músico? Tem algum músico aqui, né, de profissão? Alguém sabe ler pauta musical aqui? Vocês já viram aquelas bolinhas que tem na clave? Só a bolinha indica o ritmo, né? A música tem ritmo, melodia e harmonia. Quanto mais o que predomina na música é o ritmo, mais ela atinge em nós o que é inferior. Pensemos num funk, né? O funk é o marca-passo do desespero. Mas pensemos num funk, né? Tocado, né, num ambiente com luzes estroboscópicas que se repetem, né, com as moçoiras a fazerem movimentos frenéticos de sua pelvis, né? É óbvio que um funk não é algo para que delicie, né, as potências superiores da nossa alma. Isto aqui é absolutamente politicamente incorreto, né? Mas assim, quem disse que nós devemos ter correção política, né? O funk, para mim, não é música porque a ele faltam os 2 elementos da música, a melodia e a harmonia, que estão quase ausentes de todo. Então, Platão diz que quanto mais a música ela toca o que em nós diz respeito aos sentidos, ela pode ser dita mais baixa de alguma maneira. Se ela atinge a melodia, por sua vez, então o ritmo atinge os sentidos externos, a melodia atinge os sentidos internos, sobretudo da imaginação. Tanto é que, por exemplo, a música popular romântica, que não existe mais, né? O romantismo está fora de moda, né? As juras de amor estão fora de moda, mas a música popular, tanto nacional como internacional, até a década de 80, talvez, e ao longo do século XX, elas tinham uma linha melódica agradável de se ouvir. E tanto é que muitas evocavam algo na nossa memória, né? Seja uma pessoa de quem gostamos no passado, ou um momento. Então, Platão diz que a melodia é muito importante. No ritmo, há quebras, há interregnos de silêncio. A melodia é um contínuo, e a melodia atinge a imaginação. Por sua vez, a harmonia, ela atinge em nós a inteligência. Então, quanto mais complexa é uma harmonia, mais ela atinge em nós o que é contemplativo por excelência. Então, eu vim agora, por exemplo, de um final de semana em Porto Alegre, onde houve o 7º Encontro de Artes Liberais, muito interessante. Ao final, né, o professor Clístenes, que toca lá o Instituto Hugo de São Vito, ele convidou uma orquestra, além de ser alguns músicos, eles próprios treinam, mas assim, outros eram músicos profissionais e cantores profissionais. Então, executaram várias obras de diferentes períodos, desde o canto gregoriano, passando pelo barroco, depois pelo romantismo, etc. E ali, naquelas, por exemplo, nas polifonias que foram tocadas, na polifonia, diferentemente do canto gregoriano, ela tem várias melodias simultâneas, né? Que são consonantes, elas soam simultaneamente, né? Diferentemente do canto gregoriano, que é em uníssono, todos cantam a mesma nota e há um desenho melódico. A música polifônica, ela já é, de alguma maneira, mais complexa. E assim, eu sempre defendi a ideia, até aqui mesmo no centro, né, lá no início da primeira fase em que eu dei aulas aqui, que a ideia de que realmente é impossível, até tolo imaginar que uma sociedade que hoje ouve coisas horrorosas, amanhã, do nada, passe a cair em êxtase contemplativo ao ouvir uma polifonia de Tomás Luiz de Vitória. Isso não vai acontecer. A natureza não dá saltos. A música popular é muito importante. A música popular
de boa qualidade, porque hoje o que nós vivemos é aquilo que um filósofo que eu sou insuspeito para citar, porque não tenho simpatia nenhuma nem por ele, nem pelo que ele escreveu, mas em algo ele acertou, que foi o Adorno, um filósofo germânico. Lá na década de 50 do século passado, ele dizia o seguinte: aquilo que é conhecido como cultura popular vai acabar rapidamente. O que vai haver é uma indústria cultural, ou seja, a cultura que nasce das massas. Pensemos aqui no Rio de Janeiro. Nós somos de uma cidade, pelo menos a maioria dos que estão aqui é carioca, né? Eu sou carioca praticante. Por exemplo, nós somos uma cidade em que nasceram dois ritmos, o chorinho e o samba. Né? O chorinho é uma música popular com certo pendor clássico. Né? Quem já ouviu aqui Ernesto Nazaré, quem conhece Pixinguinha, sabe que estamos falando de elevada música, não de... Né? Não é, com todo respeito, né, ao Nego do Borel, mas não é o Nego do Borel. Né? O Nego do Borel não se notabiliza por ser um grande músico. Né? Que é o que eu posso dizer, né, eufemisticamente. Né? No bar, depois de um vinho, talvez eu dissesse isto em outros termos. Né? Porém, o belo, ele é um dos aspectos transcendentais do ser. A música, ela tem o condão de manifestar esse aspecto em ponto grande. Há outros tipos de beleza, além dessa beleza artística, por exemplo, a beleza moral. Né? Quanto mais imaterial é a beleza, mais ela deixa na alma de quem a contempla um selo indelével. O sujeito um homem, naturalmente, se passa uma moça bonita. E isso aqui é muito importante dizer, porque hoje vivemos um pendor puritano, né? A beleza, leiam aqui, tem aqui um artigo intitulado A Beleza da Mulher e o Reino do Inteligível, em que eu menciono o grande Miguel de Cervantes, né, que em seu Dom Quixote ele fala de uma personagem que é a pastora Marcela, que era tão linda, tão linda, tão linda, que os homens não suportavam contemplá-la, se apaixonavam alguns perdidamente, até que um se mata. Né? Mas assim, é natural que se passa alguém bonito, né? Uma pessoa observe, até aí, ponto, parágrafo, não há problema nenhum. O problema é colocar-se em risco de contemplar algo em situações que podem levar a uma queda moral, e aí entramos num outro terreno. Mas aqui estamos no da beleza. Nós fomos feitos para a beleza, tanto é assim que quando estamos no meio de coisas feias, por exemplo, a arquitetura do Rio foi destruída. Eu sou um estudioso da história do Rio. Então, lá em casa tem uma parte da biblioteca que são só livros de grandes historiadores. Vieira Fazenda, Luiz Edmundo, cronistas. O Rio, ele em algum momento, no início do século XX, ele passou por uma reforma que foi baseada na reforma que em Paris fez o prefeito Haussmann, né? Que foi o prefeito Pereira Passos. Então, aqui a Rio Branco, aqui do lado, era um boulevard parisiense. A Avenida Beira-Mar era uma maravilha. Os prédios da Rio Branco foram destruídos em menos de 30 anos. Né? O governo Vargas foi pondo abaixo tudo. Mas hoje nós andamos em alguns lugares do Rio e a feiura nos atinge, nos faz mal. Né? Ao passo, quando você está num lugar bonito, você entra na Catedral Gótica ou entra numa rua aprazível, bem limpa, arborizada, isso traz algo de positivo para a nossa alma. Mas quanto mais imaterial é a beleza, e a beleza moral é uma das mais belas, mais ela deixa a marca naqueles que a contemplam. Quem teve a sorte de conhecer alguém, a boa fortuna de conhecer alguém moralmente muito digno quando era jovem, né? Melhor, vou refazer a frase que em português é uma língua. Quem, quando era jovem, teve a fortuna de conhecer alguém digníssimo, ainda que não fosse um santo, nunca mais esqueceu. Ao passo que a beleza física nós a vemos hoje, amanhã esquecemos. Né? Nós temos que ver de novo para revisitar aquela beleza. E hoje, qual é um dos problemas que atingem, no mínimo, 4 ou 5 gerações brasileiras? Nós fomos perdendo as pré-condições psicológicas necessárias à apreciação da beleza.
Então é o que eu digo aqui a certa altura. O sujeito desse artigo do Bossal, Engajado e a Máquina de Devorar Consciência. O sujeito tem êxtases beatíficos ao ouvir um baticum no terreiro do seu tiriri, ao passo que tem uma apatia tediosa diante de uma polifonia ou de um verso de um grande poeta. Ele tem a mesma atitude que teria um asno que entrasse à Capela Sistina. Ele abanaria o rabo, né? Um asno, por definição, não contempla nada, ele só vive no plano sensitivo. E nós somos chamados a realizar coisas melhores. Por isso, quando eu olho hoje aqui, nós rezamos o terço antes, a vida espiritual alimenta a vida psicológica, a vida psicológica alimenta a vida moral, a vida moral nos leva a ter continência na vida sensitiva, já que aprendemos pelos critérios adquiridos pela moral que nem todos os prazeres são lícitos e mesmo os lícitos nem em todas as ocasiões são lícitos, etc. Há aquilo que Aristóteles chamava de pudor natural, que é um princípio civilizacional. Uma sociedade de despudorados, de pessoas que não têm vergonha nenhuma, é uma sociedade que está fadada a não ter legisladores que prestam, isso Platão diz também, né? Quanto mais as pessoas estão arrojadas no aqui e agora, no plano dos sentidos, mais as leis vão tender a ser benevolentes, os legisladores também, porque participam da mesma lama comum, não vão legislar em prol do bem comum, e nós teremos algo como os nossos legisladores atuais, né? Eu, às vezes, por masoquismo, eu assisto uma ou outra sessão do Senado, né? É impressionante, foi o que eu disse lá em Porto Alegre, né? Parecem fenômenos de glossolalia, né? Glossolalia, o cara possuído começa a falar um monte de língua, mas na verdade não fala língua nenhuma, né? É impressionante como é que assim, nós perdemos até a capacidade média de expressar ideias na nossa própria língua. Isso é uma tragédia. Eu mostrei, estava aqui o Alain ontem, eu mostrei para ele um trecho de um discurso de improviso do Carlos Lacerda, que era um baita orador. Ele ficou impressionado como é que o Lacerda tirava leite de pedra, de improviso, né? Essa semana que passou, estive aqui com o professor Pachá, falamos do padre Antônio Vieira, o maior orador sacro luso-brasileiro. Então, assim, devemos voltar, ou pelo menos nos esforçar a contemplar a beleza em toda a sua rica dimensão. Eu vou ler um trechinho, porque uma coisa deliciosa é bater numa vaca sagrada, né? Há vacas sagradas profaníssimas aí, né? Que são admiradas, tidas e havidas como coisa quase, digamos assim, beatífica. Uma delas foi Oscar Niemeyer na arquitetura, né? Oscar Niemeyer, ele faz parte de um movimento modernista, que era multifacetado, não era só na arquitetura, né? Que era caudatário da Semana de 22, de arte moderna, e quem presta atenção nas construções do Niemeyer, o edifício da Copan, em São Paulo, o Sambódromo no Rio, aquela couve-flor de cabeça para baixo, que é a Catedral de Brasília, né? E outras coisas, mas porque a primeira vez que eu vi aquilo, eu achei que era uma couve-flor não cozida de cabeça para baixo, né? A pessoa entra num templo projetado pelo Niemeyer, ela pode ter assim, ímpetos até de fazer qualquer coisa, menos de rezar, né? Porque nada ali convida ao sublime. Não convida ao sublime. E como é que a hierarquia católica convida um ateu para fazer igreja, para projetar igrejas, né? Por aí se vê o tamanho da crise. A crise é de arrepiar os pelos pubianos, que o demônio não tem, porque ele é uma criatura imaterial, né? Então, ele não tem pelos, né? Mas mesmo assim ele arrepia-se. Então, se bater numa vaca sagrada é sempre gostoso. Aliás, vai sair, provavelmente também aqui pelo CDB, que agora eu estou me livrando de ter que ficar administrando editorazinha, o meu livro Zaratustra no Hospício. É que eu só preciso me livrar, que assim, tá uma delícia, porque é muito fácil. Difícil é falar de metafísica, explicar como nos entes é possível haver uma imaterialidade em algum sentido. Agora, falar mal do Nietzsche é muito fácil, né? Até porque as ideias dele não são ideias propriamente, né? São jorros voluntaristas expressos numa beleza literária. Ele tinha um talento literário, mas realmente era desassistido pelo logos, né? Digamos assim, né? Não era nenhum
portento, não há nenhum conceito nietzschiano que tenha congruência, né? Se pensarmos em todos, a vontade de poder ou de potência, o super-homem, a morte de Deus, alguns chegam a ser ridículos mesmo, e os insultos que ele faz ao cristianismo merecem resposta. Então, no caso do Niemeyer, é um artigo intitulado Niemeyer e o êxtase de Narciso. Esse artigo aqui é de 8 de dezembro de 2012. E algumas coisas que estão ditas nele vão no sentido das coisas que eu falei ainda há pouco. A beleza está no vértice da realidade. Não apenas como esplendor das formas captáveis a partir dos sentidos, e sim como manifestação de aspectos transcendentais do ser, acessíveis apenas ao espírito. Ela encerra a relação de conveniência ou de sintonia entre uma propriedade universal do ser e a inteligência que a contempla. Se a beleza é, pois, agradável aos sentidos, a começar pela visão, isso Aristóteles nos diz, né? A visão é o sentido que entre os 5 sentidos externos é o que mais está aparelhado a captar a beleza, como que instintivamente, né? É porque todas as suas notas distintivas, ou seja, as da beleza, ordem, harmonia, proporção, integridade, inteligibilidade, etc., ao maravilhar o espírito, acarretam salutar refluência sobre as potências sensitivas. Então, a gente somatiza a beleza quando a capta contemplativamente. Nós fomos feitos para isso, né? O prazer é o efeito psicológico conseguinte à posse de um bem. Só que esse bem pode ser ou sensível ou um bem no plano do inteligível. Eu costumo dar o exemplo do xadrez, né? Quem gosta de xadrez entende uma determinada variante. Agora estamos vivendo um momento muito peculiar do xadrez, que estão surgindo vários novos gênios que estão desafiando até os computadores, que não entendem alguns lances que eles fazem. Entende que ali é um nível de beleza contemplativa e, portanto, que atinge a parte noética, o espírito. O Kasparov, que é um dos maiores jogadores de xadrez do mundo, pode se colocar diante de mim e com um tabuleiro entre nós dois veremos fisicamente o mesmo tabuleiro, só que ele verá com a inteligência coisas que eu não enxergo. Eu vou cometer erros e ele vai perceber quais sejam estes erros. Então, ou nós resgatamos essas pré-condições psicológicas e gnosiológicas, ou seja, da inteligência, para apreciarmos a beleza em toda a sua amplitude, ou continuaremos numa linha descendente e não perceberemos. É óbvio que a política é importante, né? A política nos atinge, né? O rame-rame da política nos atinge aqui e agora. Mas se a política está esta porcaria, ninguém pense que, né, numa sociedade de pessoas virtuosas haverá um governo de viciosos. Outra premissa de Platão maravilhosa. A política é a expressão da média da alma dos cidadãos, né, da polis. Então não existe isso. Então a maioria das pessoas, no caso atual, né, são pessoas que foram se desespiritualizando ou caindo em superstições ou tendo uma vida apartada da noção litúrgica. O professor Jorge Barrera tem um livro que o CDB reeditou, eu tinha editado, o CDB reeditou, que é a Política em Aristóteles e Santo Tomás. Ele diz que a felicidade humana tem alcance litúrgico. Olha que bonito. A liturgia é uma palavra que significa, na sua acepção etimológica, serviço do povo, mas é o serviço de apresentar ao povo a beleza divina, as belezas divinas. Então a felicidade tem alcance litúrgico e a nossa capacidade contemplativa, ela também tem algo direcionado à liturgia. Então, quando nós apreciamos uma música sacra, nem toda música sacra é litúrgica, né? Há muitas composições, inclusive de música dita clássica, que são composições para honrar a Deus, mas que não são composições para a missa. O próprio Johann Sebastian Bach dizia que a música ou servirá a Deus ou não servirá para nada. Né? Então, algumas cantatas de Bach são realmente extraordinárias e
assim acontece com outros autores, compositores que nem foram católicos, e alguns, por exemplo, Mozart tem algum Requiem que foi encomendado, ele não era um católico. Agora, o Requiem é tão bonito que acabou virando música litúrgica, até que no século XIX, alguma autoridade eclesiástica disse, olha, ele não convém à missa. Por quê? As pessoas ficam tão atraídas por aquela beleza que se esquecem da liturgia. Então, a música própria, porque ela é só uma das coisas que a beleza comporta, é propriedade. Cada coisa no seu devido lugar. Então, a música própria é aquela que vai fazendo aqueles movimentos ascensionais da alma a Deus. É o canto gregoriano, é a música própria para a liturgia. Agora, o Requiem de Mozart é de uma beleza sublime. Algumas partes dele, a Lacrimosa, e várias partes, aliás, são de chorar realmente. Mas isto só vai acontecer em ponto grande se iniciativas, sobretudo católicas, nós católicos temos um tesouro a partilhar, o tesouro está lá no passado. Para o catolicismo, a novidade nunca é bem-vinda, e sim a antiguidade, a tradição. Quando vemos algo muito novidadeiro, não é coisa boa. E hoje, a arte, a gente aprecia os artistas pela audácia de inovar, de quebrar paradigmas, né? Daqui a pouco o sujeito está num curral, ou está cacarejando feito uma galinha, não sabe por quê, né? Vai experimentando, até experimentar o que não presta, e aí vai perdendo o gosto, o sabor das coisas mais elevadas, e a vaca vai para o brejo. E aqui, o que eu digo do Niemeyer é o seguinte, a obra de Niemeyer, vou ler só um trechinho, vista em seu conjunto, padece da mesma frívola autorreferência formal encarnada na estética das suas igrejas. Basta olharmos as obras assinadas por ele. Aí eu enumero várias. Trata-se da mesmíssima obra, repetindo-se com diferentes matizes. Mal comparando, como, por exemplo, um cantor que aprende a técnica do vibrato, né? E abusa. Tem umas cantoras desses programas insuportáveis agora, né? Como é esses programas? Como é que são os nomes? É o nome desses programas? The Voice do capeta, né? Porque alguns são insuportáveis, cantam bem, mas exageram nos trejeitos, nas técnicas, o negócio fica insuportável. E o bom gosto é algo objetivo, no sentido de proporção. Não adianta, né, a pessoa ficar repetindo, porque é um exibicionismo circense. Olha, eu sei fazer isso. Ora, nós tivemos aqui, quem aprecia violão, eu sou um apreciador da música brasileira, houve um grande compositor brasileiro chamado Dilermando Reis, um violonista espetacular. E nós tivemos um grande violonista, que talvez tenha sido o maior gênio do violão no Brasil, que foi o Rafael Rabelo. O Rafael Rabelo, quando era jovem, ele tinha uma técnica impressionante, o grande Paco de Lutia disse, esse rapaz é um gênio extraordinário, ele consegue fazer coisas que eu não sou capaz de fazer, mas no início ele exagerava, né, nas escalas, no virtuosismo, até que a maturidade, ele morreu cedo, infelizmente, mas ele foi adquirindo a maturidade e foi entendendo que a arte ela não é só feita de virtuosismo, há também a sombra, há a luz, mas nem tudo é luz, há a sombra. Há o momento de mostrar que se domina uma técnica e há o momento dos meios tons, dos matizes, mais ou menos, que não exaltam demasiado os sentidos. Por quê? O que acontece? A pessoa, eu não sei fazer o vibrato, né? Mas é algo... É um negócio assim, é insuportável. Agride o sentido do ouvido. Santo Tomás diz que a excelência do sentido fere do sensível. Um sensível muito forte fere o sentido. Por exemplo, a luz excessiva fere o nosso globo ocular, né? A luz excessiva fere o globo ocular. A música muito alta, em decibéis insuportáveis, machuca o nosso ouvido, né? Uma comida fervendo vai arrebentar com o nosso paladar, né? Vamos ficar com a língua queimando. Agora, isso não acontece com o inteligível. Quanto mais excelente é o inteligível melhora a inteligência. Ao passo que o excesso do inteligível melhora a inteligência, o sensível piora o sentido. E hoje o que nós vemos em muitas das ditas
artes populares, que na verdade são o que o Adorno dizia, não são arte popular, e sim produção de grupos, ou seja, é indústria cultural. Ele previu isso com 70, 80 anos de antecedência. Hoje paga-se para o dono da rádio, para o dono do programa, é o jabá, o famoso jabá, né? O empresário banca um músico insuportável que vai tocar nas rádios também, porque o dono da rádio recebe dinheiro, não tem nada de popular. Né? Por isso que cada vez mais eu julgo que certas músicas, mesmo no âmbito popular, como não há as pré-condições mais para que se faça aquela música, então estamos num período de hiato. As próprias relações interpessoais, sem a beleza, elas se degradam. Então, as pessoas hoje, algumas delas mal se olham nos olhos, os vizinhos não se cumprimentam, perderam-se sinais distintivos da civilidade, multisseculares da civilidade. Está tudo isso junto. Né? O déficit da beleza no plano da polis degrada a sociedade até chegar ao ponto em que descemos em círculos concêntricos a um estado anticontemplativo que vai fazer com que as relações se degradem. E quando o senso comum, não há mais um sentir comum, significa que a sociedade está fragmentada. Tem um artigo aqui intitulado Estilhaços do Belo, em que eu pego um estudioso português, que é o João Acácio, obrigado, em que ele mostra que, por exemplo, na Idade Média havia valores transcendentes que todos reconheciam como comuns, haviam digamos assim, coisas na realidade que eram apreciadas por todos num sentido de unidade. E cada vez mais, com a arte moderna, que se baseia numa antropologia, isso vai se perdendo, vão se criando guetos. Hoje é fácil de perceber isso. Né? Tem o gueto do pessoal que gosta de funk, o gueto do pagode, o gueto do... Me diz uma música ruim aí qualquer. Alguém? Oi? Sertanejo universitário, que nem é sertanejo nem é universitário, né? Porque a verdadeira música sertaneja era belíssima, né? Hip hop é o hit do Quinto dos Infernos, né? Me perdoe aqui quem gosta de hip hop, mas eu só posso dizer a quem aqui aprecia um hip hop que, olha, há coisas mais belas a serem contempladas e degustadas, né? É que se a pessoa só comeu bife de pensão espancado, né, talvez ela não tenha um paladar apurado para apreciar uma costela uruguaia, né? Vai achar que aquilo... Né? Se bem que hoje até banha. Eu sou da época que tinha as casas da banha. Lembra das casas da banha? Porque se vendia banha. Hoje ninguém acha banha, né? O déficit de testosterona, né? Acha-se margarina. Nós somos uma sociedade margarinada, né? É óbvio que não pode dar muito certo. Não pode dar muito certo. É uma sociedade que vai ter dificuldades contemplativas, né? Porque os cientistas estão rindo. Eu gosto de ver os dentes das pessoas, né? Mas, assim, é porque realmente uma das maneiras de apresentar essas coisas é com humor. Porque a situação é dramática. Então, assim, eu estou dando um exemplo aqui, tem um trecho do livro, porque eu falei os assuntos, ele tem 5 partes, que fala de coisas atinentes à beleza. E aqui entra em cena o funesto liberalismo. Né? O liberalismo é uma ideologia que, do ponto de vista católico, absolutiza a liberdade sem nunca defini-la com precisão. Há um tomista chileno que é vivo, ele até vai se candidatar, já está velho, bem velho, mas o Chile está numa situação tão terrível que ele vai se candidatar agora a um cargo de deputado, que é o Juan Antonio Guido. Tem um livro chamado La Libertad y sus Servidumbres, né? A liberdade e as suas servidões. E ele mostra como, no caso do liberalismo, a intronização de uma falsa liberdade como fim da polis destruiu tudo. Né? Qual era o lema da Revolução Francesa? Pois é. É um lema, é uma tríade maçônica que domina o mundo até hoje. E aqui, o que o liberalismo produziu na arte? Porque o liberalismo introniza as consciências individuais, como se elas fossem autônomas. Tanto é que ele fala muito em liberdades.
e não em liberdade em ponto grande, porque a liberdade no sentido ontológico, ela tem sede na vontade, que é um apetite intelectivo do bem, e manifesta-se nas escolhas, que são feitas à luz da reta razão. Então, eu sou livre quando escolho, não dominado pelas minhas paixões, e sim iluminado pela inteligência quando esta está retamente ordenada. Então, a liberdade ela tem um caráter ontológico, ela não é só civil. Quem conhece aqui a história do filósofo romano Boécio, que é o nome do meu gato, tem um gatinho chamado Boécio, né? Boécio, ele escreveu a sua obra-prima, que é sobre a consolação da filosofia, entre uma tortura e outra. Vocês pensam que ele estava pensando no editor, se haveria alguém para editar o livro dele? Ia morrer. Era uma tortura horrível, né? O cérebro dele foi comprimido até as órbitas dos olhos saltarem. E naquele momento ele dizia que a filosofia vinha visitá-lo. Ele estava consolado, né? Olha que coragem, que sentido de serenidade, né? Isso só quem contempla a beleza em ponto grande é capaz de ter. Porque quem não contempla a beleza é mais propenso ao desespero, né? É a nossa sociedade. Está todo mundo desesperado. O aumento de suicídios crescerá, vem crescendo e crescerá em progressão geométrica. Não nos enganemos. Porque ninguém imagine que num rio cujos afluentes são todos podres, ele ali na frente vai estar limpo, né? Não vai. Não tenhamos aquela visão que é o falso otimismo, que é o sujeito que... É neurose isso. É olhar para dados da realidade ruins e como são quase insuportáveis, eu prefiro dizer que não são assim. Por isso que os revolucionários gostam de torcer o sentido das palavras. Então, eles dão nomes trocados às coisas, porque se derem os nomes reais, se deprimem. Mas eu digo com Santo Tomás, é melhor sofrer a dor vendo o mundo real do que inventar uma mentira e viver pela metade. Aliás, nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso modelo. Os mártires são os nossos modelos. As freiras de Compiègne, que na Revolução Francesa foram para o cadafalso cantando Veni Creator, né? Felizes, né? Então a nossa coragem tem uma dimensão sobrenatural e a beleza também. Eu não sei se vocês sabem, mas algumas catedrais góticas têm esculturas lá em cima, feitas para ninguém ver. É para Deus, né? A gente fica maravilhado dentro da Catedral Gótica. Em algumas delas há coisas feitas só para serem contempladas por Deus. Vejam que visão espiritual da realidade, né? Que capacidade de hierarquizar as belezas, até entender que há uma beleza que é como a do nosso coração, é só para Deus. Deus vê os corações e o liberalismo fez com que nós perdêssemos o sentido do mistério. A beleza é um mistério, o amor é um mistério. Hoje tendemos a pensar que fulano merece ser amado. A gente ama quem ama porque ama. Né? O amor acontece. Ele não é uma questão de merecimento, senão nós não seríamos amados por Cristo, para começar. Né? Nós amamos. Né? O amor é o êxodo da alma do amante na direção da coisa ou da pessoa amada. Êxodo livre. O amor tem sede também na vontade e é a vontade em seu mais livre ato. Ninguém é coagido a amar e nem pode ser coagido a desamar. O exemplo que eu costumo dar, alguma pessoa pode me torturar e fazer que eu diga que não amo a minha mãe, mas ela não pode fazer com que eu efetivamente não ame a minha mãe. Eu só vou dizer que não amo para ela parar, mas a liberdade é intocável por mãos humanas externas. Mas quem não aprecia a beleza, né, vai ficar no churrasquinho da laje, não vai conseguir sair da laje, ou vai cair da laje, né? Talvez caia, tropece. Então, assim, nós somos convidados a perceber belezas mais elevadas. O liberalismo fez o seguinte, ele criou uma beleza sem dimensão teleológica, ou seja, sem finalidade. É o esteta, l'art pour l'art, a arte pela arte. Uma beleza sem verdade. A beleza sempre foi, junto com a verdade, uma das manifestações universais do ser. Ou seja, sem o horizonte orientador do verum. Uma beleza agrilhoada aos sentidos, que não alcança plenamente a região do inteligível. Uma beleza do simples artesanato. Uma beleza sem a dimensão do sublime. Qualquer coisa é bela.
O sujeito faz um cocô, outro dia cagaram lá no Louvre, né? Ou foi num outro... É verdade, alguém teve a ideia, ou então não teve a ideia, foi premido por potências vegetativas da alma, né? Despejou 1 quilo de merda crua no chão e alguém pensou que era arte aquilo, né? Até fotografaram, né? Então, assim, hoje é a arte dos experimentalismos. A arte é o que o artista diz que é arte. Então, perderam-se todos os critérios objetivos. Né? Tá rindo? É para chorar, Maria. Né? É para chorar. Então, hoje a gente não pode dizer nem... a sociedade... Porque onde não se percebe a beleza, todo mundo se fere. Né? O crítico literário, né? Se ele criticou, ele não gosta de mim. Ou então ele não entendeu nada. A minha intenção, eu que sei, da minha arte. Quando o Chico Buarque, eu sou insuspeito, porque eu sou um sambista de velhos carnavais, né? Eu gosto dos sambas do Chico, mas o Chico, como prosador literário, é um fracasso, né? O livro dele, Estorvo, né? Quando ele publicou o livro Estorvo, o livro é um estorvo, né? Mas quando ele publicou o Estorvo, o grande crítico Wilson Martins, que ainda era vivo e escrevia para o Caderno Prosa e Verso do Globo, disse o seguinte, olha só, porque o Estorvo, não sei aqui se alguém passou por essa experiência antiestética e antimetafísica de ler esta obra, ele é uma imitação do cinema novo francês, como que é aquela ideia de uma câmera que vai andando, né? Então, o Wilson Martins diz que aquele livro não tem nenhuma novidade estética, não tem... Porque uma coisa é compor versos, e o Chico compôs alguns belíssimos, né? Compor versos para uma música, outra coisa é escrever um romance, tem que ter um enredo, assim, é outra arte. E aí, o Caetano Veloso, como assim a sociedade, né, tem também, né, a máfia do Dendê, né, mas é uma sociedade que não percebe a hierarquia da beleza, o Caetano foi ao programa do Fantástico e, fantasticamente, disse o seguinte, quem é o Wilson Martins? Ó, gente, mas quem é o Wilson Martins? Né? Aí disseram para ele, o Caetano, seu Caetano, Wilson Martins escreveu uma pequena obra em 7 volumes chamada História da Inteligência Brasileira, né, em que ele cria um conceito de crítica literária chamado Famílias Espirituais. Um grande escritor curitibano, um crítico literário. Né? Então tá. Então tá. Né? Ora, isto é a perda do sentido da beleza, né? Então, onde nada é belo, nada é feio. Onde tudo vale, nada vale. Perdeu-se a capacidade de apreciação. Então, um só compasso de algumas músicas de Mozart, né, tem mais complexidade musical, né, do que obras inteiras de samba. E eu adoro samba, sou muito suspeito para dizer, eu gosto dos sambas antigos. Eu gosto do Nelson Cavaquinho, que é o Proust do samba, tem uns versos existencialistas, no bom sentido, muito profundos, como este aqui, que seria digno de um Manuel Bandeira. Quando eu passo perto das flores, quase elas dizem assim, vai, que amanhã enfeitaremos o teu fim. Isso é de uma beleza poética impressionante. Né? Quem escreveu isso foi um sambista da Mangueira, de escassas letras. E, no entanto, isso é poesia. Isto é poesia. Né? É poesia. Alguns versos são belíssimos, mas eu não posso comparar, por exemplo, versos como este com Camões. Assim, o que nós estamos falando aqui é que há uma hierarquização do belo e a inteligência precisa entender essa hierarquia. Numa sociedade que perde essa noção hierárquica, qualquer coisa será bela. E aí a desordem política vai acontecer. Quem diz isso é Platão, que nisto acertou. Se ele acordasse hoje, há passagens da República de Platão que estão aqui citadas no Cosmogonia da Desordem, que são visionárias. Né? Quando estão discutindo lá, depois de discutirem quantos habitantes teria a polis ideal, depois de alguém indagar de Sócrates, mas Sócrates, essa sociedade que nós estamos concebendo aqui, ela é possível? E Sócrates, isto é outra questão. Nós estamos buscando a ideal. Se ela é possível, é outro problema filosófico. Né? Mas, assim, a certa altura, eles estão discutindo onde que seria o lugar ideal para a cidade ideal, para a polis ideal. E Sócrates diz, longe da praia. O hedonismo é o litoral, sobretudo o litoral caloroso, quente,
é um convite ao hedonismo, né? Ao desnudamento dos corpos e a sua exibição, etc. Se Platão acordasse em Copacabana hoje, né, ele diria, olha, eu avisei, eu avisei. É óbvio que é a polis ideal. Nós somos daqui, eu adoro contemplar a praia, o mar, tudo é criação, né? A criação é belíssima. Eu sou capaz de ficar numa pedra, olhando para o mar, ouvindo o barulho da água bater nas pedras, horas. É terapêutico para mim, né? Hoje eu subo ali, às vezes, o caminho da subida da Pedra da Gávea, né? Eu cardíaco para cardíaco é um bom exercício, né? E ver aqueles animais, a beleza da Mata Atlântica, isso é contemplação. O belo está aí. Nós é que temos o compromisso moral de aprendermos a apreciá-lo. Então, o liberalismo criou uma beleza da imanência, ou seja, sem o transcendente. É uma beleza de quem se afoga no aqui e no agora, né? Uma beleza sem a presença do sagrado, ou seja, a arte sacra foi declinando e, portanto, o sentido do mistério também foi declinando. Então, a nossa vaquinha política não está no brejo a troco de nada. Quando hoje ouvimos cacarejos legislativos, né, que é o que nós ouvimos, não há nenhum orador mais, né? Pensemos que nós tivemos grandes oradores no parlamento brasileiro desde a monarquia, e olha que a boa oratória que visa a comover o afeto dos ouvintes em ordem à manifestação da verdade, não é a oratória do Tiririca nem do Romário, e muito menos a oratória de alguns demagogos de estrita observância que nós vemos hoje, tanto na Suprema Corte como em todas as casas legislativas, que parecem mais casas de tolerância, como se dizia antigamente, né? Onde profissionais do sereno ganham o seu pão, né? Se é que me fiz entender, né? Então, a beleza da inversão dos meios e dos fins, não há mais finalidade. Eu vou escrever uns versos aqui, né? E eles não têm sentido nenhum, não têm objetivo nenhum. Estou aqui na frente de um geômetra, que é o Léo, estuda geometria euclidiana, né? Então estuda as proporções das figuras geométricas. Isto foi se perdendo em todas as artes, e mesmo na arte da oratória, seja sacra, seja profana, não interessa, isso foi se perdendo. Então, assim, a beleza, eu escolhi, porque assim, esse evento também não é para durar tanto, me interrompe, porque eu sou um falador, se tivesse aqui um copo de vinho seria pior, né? Assim, é para marcar esta reedição, essa segunda edição da Cosmogonia da Desordem. Eu escolhi só um tópico, há vários artigos aqui que tratam dessa decadência da percepção da beleza, e isto delineia um movimento civilizacional descendente, porque as pessoas vão perdendo critérios de avaliação, até das suas próprias ações. Por isso que hoje, dar uma opinião sobre uma matéria eminentemente opinável já está virando crime, né? O Estado adentra o terreno das nossas consciências de uma maneira estupradora, literalmente. E cada vez mais nós, como estamos desassistidos espiritualmente já há alguns séculos, com a defecção paulatina da igreja, né? A igreja foi se retirando das questões morais e de costumes, e aí o vale tudo começa a imperar. Perdemos a noção de escândalo, né? Há coisas que são intrinsecamente escandalosas, e numa sociedade em que o próprio artista, né? Artista é uma benevolência hermenêutica minha, né? O próprio sujeito lá que ganha algum dinheiro fazendo merda em algum lugar, né? Vamos dizer o português claro, né? Que as coisas existem para serem nomeadas, né? Aliás, foi a primeira das tarefas de Adão foi dar nome às coisas, né? Adão chamou a merda, certamente, né? Na língua paradisíaca, né? Não nos enganemos. E nem pensemos porque hoje também tem isso, né? A vida espiritual, assim, é um espiritualismo exacerbado, como se nós fôssemos entes descarnados. O corpo não é só. Quem vai envelhecendo vai vendo que o corpo é uma realidade, às vezes até triste, né?
Né? Eu, por exemplo, detesto passar sem querer nu diante do espelho. Né? Que eu vou vendo que aquela peça do Nelson Rodrigues, o título dela tinha um certo sentido, toda nudez será castigada. Né? Pelo menos algumas o são. Mas assim, isto é só para... Eu gosto de ver os sorrisos. Né? É só para mostrar um aspecto. O livro tem 776 páginas. Eu me dei o trabalho de fazer algo que é fazer um índice onomástico, ou seja, todos os autores citados, quem quiser vai lá no final, procure, que vai ter a página em que eles estão citados. E fiz também um índice das obras citadas. Então, há uma bibliografia. Tem umas 25 páginas aqui, no mínimo, lá no final, de bibliografia e índice onomástico, porque eu acho que é uma maneira de ajudar os leitores a irem às fontes, né? E também mostrar que certas coisas estão sendo ditas com base, eu não tirei da minha cachola depois, né, de cheirar rapé. Né? Embora muitas coisas tenham o selo do meu parecer, da leitura que eu faço de Santo Tomás, eu sempre faço a referência. E aqui um dos modelos para mim é Santo Afonso de Ligório, que na sua Teologia Moral consultou para escrevê-la apenas 749 autores. Né? E tem gente contemporânea que acha, né, nos meios católicos que, né, qualquer opiniãozinha sem nenhuma base tem o mesmo valor da opinião abalizada de um doutor da igreja, doutor da moral católica. Não é qualquer... Não é o Lula, né? Não é um Zé Ruela, é o grande Santo Afonso de Ligório, que escreveu obras de piedade magníficas, foi um intelectual de grande talento, um advogado, um jurista, mais do que um advogado. Então, assim, quem percebe o belo começa a ter contato com ele e vai ascendendo, vai melhorando. A beleza nos melhora, a verdade nos melhora, o sentido de unidade nos melhora, né? A bondade nos melhora. Nós somos entes perfectivos, ou seja, passíveis de nos aperfeiçoarmos. Porque pensemos bem, se Deus é o ser perfeitíssimo, tudo que não é Deus tem déficit de perfeição. Né? E no caso humano há vários tipos de perfeição. É óbvio que todos nós aqui nesta sala somos perfeitamente humanos, porque perfeito, do ponto de vista ontológico, é aquilo que para ser o que é não lhe falta nada. Né? Às vezes eu penso em alguns políticos que pensam que falta inteligência, né? Mas de um ponto de vista moral, nenhum de nós aqui pode dizer-se perfeito. Nós temos mais inclinações, nós temos vícios, às vezes vícios mentais, vícios físicos. Então, em relação àquilo que é perfeitíssimo, nós estamos sempre num grau de imperfeição. Por isso, assim, que iniciativas, assim, este livro, vários livros de autores do passado, outros que virão, porque eu acredito que esse movimento católico no Brasil, que o catolicismo está crescendo no Brasil incrivelmente, entre jovens que se convertem, eu repito isso quase em toda a palestra, em meio a uma hierarquia que não pede conversão nenhuma, e se convertem, querem coisa séria, querem a liturgia séria, querem conhecer a tradição, estão se apaixonando pela verdade. Bispo, meu amigo, né? Para essa galera aí, não é difícil, hein? Vai ser difícil, hein? Né? Porque nem toda a hierarquia quer ver esse movimento. E é preciso ter alguém que tenha esse desplante, né? Eu me sinto muito à vontade, porque eu já quase morri 6 vezes. Né? Então, assim, estou no lucro. Né? E não me sinto constrangido de dizer coisas desagradáveis. Aliás, Sócrates já dizia que o papel do filósofo é ser desagradável. Né? A verdade é um parto, vem à luz assim, por meio de um parto difícil. Nós não temos um flash intuitivo em relação às verdades, nem do nosso corpo, quanto mais as verdades superiores da ordem do ser. Então, meus caros, eu considero aqui, você vê, a sala está cheia, uma terça-feira chuvosa no Rio de Janeiro, isso é um milagre. Ninguém está vindo aqui para receber um diploma, para receber um certificado. As pessoas que estão vindo aqui ou que compram alguns cursos nossos, compram só porque querem aprender algo, porque o que move as suas vontades é a forma inteligível de um bem. O bem é o motor dos nossos apetites. Se a inteligência diz à nossa vontade que algo é bom sob algum aspecto, a vontade apetece esse bem. Então ela é apetite intelectivo. Os sentidos são apetites sensitivos.
Um homem ordenado é um homem que não é dominado pela instância sensitiva. Ele é equilibrado. O Domênico saiu aqui, senão ele poderia me corrigir se eu estivesse em erro. A palavra equilíbrio vem de um prefixo latino que é eque, né? Que deu em português várias palavras com sentido de justo meio, justa medida, centro. Próprio equilíbrio, equador, que é o centro da Terra, equânime, que é uma decisão que considera todas as partes de maneira, né, igual, triângulo equilátero, né, tem os ângulos iguais, etc. Então, assim, o homem equilibrado é aquele que dominou as suas paixões. E nosso Senhor Jesus Cristo é o modelo. O que ele diz de si para os apóstolos e para nós, né? Ele se dá como modelo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E manso aqui significa literalmente, etimologicamente, em sentido latino, o domínio das emoções, né? Diz Santo Antônio, citando, só para encerrarmos, o grande, o autor das etimologias, Santo Isidoro de Sevilha, que embora não seja tão bom etimólogo, né? Os filólogos hoje sabem que algumas etimologias não são, do ponto de vista linguístico, corretas, mas do ponto de vista teológico são corretas. Então a palavra mansidão vem do latim assuetus, e diz o Santo Isidoro de Sevilha, casi mano assuetus, como que domesticado com a mão, né? Então o manso é o que se domesticou. Ora, quem nunca teve contato com as coisas verdadeiramente belas, objetivamente belas, não é manso, tende a uma instabilidade emocional. Você vê que estou falando de coisas que estão todas conexas, né? Tende a um desequilíbrio. Hoje, a agonia impera no seio da polis. As pessoas, como estão, elas perceberam esses matizes, deixaram de perceber esses matizes do real, elas estão instáveis. E aí ficam ou no Facebook o dia inteiro, ou vendo a notícia do dia, o que o ministro disse, o que fulano não disse, né? Se afogam no aqui e agora, né? Há duas maneiras de estar no aqui e no agora, né? A primeira é contemplando o que está para além de todos os agoras, que é Deus, e com esta contemplação tendo uma certa paz. A segunda é premido por todas as apetências sensitivas, pela imaginação desgovernada, e aí a pessoa vai entrar em desequilíbrio, e aí as patologias vão crescer. O meu amigo professor Martim Chavarria vai sair, né, em breve, é uma notícia que pode ser dada já, o seu livro A Praxis da Psicologia, o maior filósofo psicólogo tomista da atualidade, vai sair o seu livro, e ele demonstra de maneira cabal como esse equilíbrio emocional só é possível com a contemplação da verdade, com a fruição do belo, ou seja, nós fomos feitos para isto, para a unidade, para a beleza. Tanto é que quando algo dá errado, um projeto naufraga, nós somatizamos a tristeza, somatizamos o medo, somatizamos o desespero, mas somatizamos também a alegria, dá um bem-estar, né? Produz endorfina, algum tipo de atividade, né? Há vários tipos de alegria, né? Alegria do latim letícia, né? Vai desde a alegria sexual, né? Que Santo Tomás diz que ela em si mesma não tem pecado nenhum, né? Senão seríamos puritanos. Não podemos cair naquela ideia de que o sexo é um mal necessário, né? Porque o mal é uma desnecessidade, né? O dente não precisa da cárie. Eu sempre uso esse exemplo, que é todo mundo entende, né? Até a Dilma, né? O meu estômago não precisa de um câncer, etc. Então o mal é uma desnecessidade metafísica. Então, o sexo é um bem, só que o que a igreja trouxe ao mundo foi a ideia de que no matrimônio e no amor, o sexo, ele alcança, digamos assim, um ápice. Né? Agora, se ele perde esse caráter sagrado, nós tendemos, e Santo Tomás faz uma observação muito especiosa na Suma, só para terminar mesmo, que é assim, que nós, pessoas decaídas pelo pecado original, o sexo para nós traz um torpor, né? E naquele estado original seria um êxtase perfeito em que todas as potências sensitivas, volitivas, intelectivas também se arrojariam até Deus.
É o que eu costumo dizer, né? O que Adão nos fez, né? Nós não temos, e Santo Tomás diz, não teremos nem ideia de como seria esse prazer, né? Eu publiquei um livro no Brasil, fica a dica para publicação, não é um tomista de estrita observância, mas é um ótimo filósofo, que é o Juan Cruz, chama-se O Êxtase da Intimidade, Ontologia do Amor em Santo Tomás. Ele vai falando dos vários tipos de amor. Por fim, eu reitero assim, o agradecimento ao CDB. Voltei a dar aqui uma aula por semana, temos conversado, há muitas coisas a fazer num momento como o atual. Eu tenho viajado um pouco e visto que maravilha é esse renascer de um sentimento, de uma identidade espiritual. E eu sempre penso, nestas horas, que o primeiro monumento brasileiro foi uma cruz. Cabral mandou alguns da sua esquadra, né, pegarem um pau-brasil e fazerem uma cruz. E a primeira coisa institucional, porque hoje se ensina aí nas escolas que os portugueses nos invadiram. Invadiram o Brasil, não havia Brasil. Havia um conjunto de comunidades indígenas autóctones, ou seja, não era uma nação só, praticavam, entre outras coisas, a antropofagia, eram inimigos, não havia o sentido de unidade. Mesmo o Tupi-Guarani é o tronco geral de vários idiomas. Os jesuítas chegaram aqui, para quem não sabe, o Tupi, em todas as suas manifestações, ele era uma língua ágrafa, não tinha escrita. Os jesuítas, São José de Anchieta, os jesuítas deram uma gramática para poderem catequizar os índios na sua língua, né? São os malvadões, ensinaram o canto gregoriano, missa em latim, né? E deram uma gramática. Olha que maldade, que homens malvados, né? Ensinaram que comer gente é pecado, né? Alguns, o primeiro bispo primaz do Brasil morreu pelo nome, Bispo Sardinha. Com esse nome de Sardinha, os índios caetés, né, assaram-no, né, literalmente, foi um mártir. E quando os índios, diz-nos lá o primeiro grande historiador brasileiro, Van Hagen, quando os índios perceberam alguns que os que se ajoelhavam, os portugueses, na hora de serem mortos a macete, procure no dicionário o que é um macete, a palavra parece até com outro nome, né? Eram mortos a macetadas. Quando eles perceberam que eles estavam se ajoelhando não por medo, mas rezando a algo maior, descobriram uma nova dimensão da coragem e muitos se converteram. Então, essa coragem renasce no Brasil e só a fé, realmente, só os intelectos iluminados pela fé, né, criam essa bravura e conseguem reagir. Então, nós somos herdeiros dos heróis do passado e não dos covardes. Que os nossos descendentes herdem a nossa coragem. Porque se nós formos covardes e morrermos pelo medo de morrer, não haverá amanhã. Não haverá amanhã. Então, meus caros, se vocês se interessarem, adquiram o Cosmogonia, e falo não para os que estão aqui apenas, para quem acompanhará o vídeo. Não é por mim, o livro saiu apesar de mim, mas ele trata de questões que eu julgo que são urgentes. Urgentes no sentido de que contribui para uma compreensão melhor do drama existencial contemporâneo, que é a um só tempo espiritual, político, moral, psicológico, etc. Tá bom, meus caros? Muito obrigado por terem vindo. Tá? Gostei de ver os dentes de todos, né? Tem aqui um cartão da minha dentista. Eu gosto de ver os sorrisos e que Deus vos abençoe a todos, que Nossa Senhora vos proteja num momento como este, que é um momento difícil da história humana, né? Que nós tenhamos coragem de olhar a realidade sem negá-la, né? Com o intuito de entendê-la para perceber qual deve ser a nossa atitude, sempre pedindo a Deus que nos ilumine. Aquele abraço, gente. Até a próxima. Tamo junto.